estudantes da terceira série, hoje vamos comentar um assunto bem interessante que é ligado principalmente ao quesito transnacionais, multinacionais e como é que é essa relação intrínseca e extrínseca com a atual conjuntura econômica em que vivemos. Nessa situação é importante que nós entendamos qual é o objetivo da aula hoje? Estabelecer alguns itens ligados ao destaque da influência das empresas transnacionais na economia mundial, assimilar os produtos e as formas como as empresas transnacionais fazem parte do nosso dia a dia e finalizarmos com algumas situações de identificação de empresas transnacionais brasileiras. Dentro dessa característica, obviamente, reflita: você consome produtos de empresas transnacionais? O Brasil possui empresas transnacionais, então? Bom, dentro dessa característica, a primeira coisa, obviamente, é conceituar o que é uma empresa transnacional. A empresa transnacional, como destaque aqui, ela deve caracterizar-se como sendo uma empresa que tem matriz sitiada em um lugar. E o que é matriz? A primeira, aquela que deu origem. E à medida que ela foi crescendo, se desenvolvendo, diversificando produtos, ela começa a ver a necessidade de instalar novas empresas da mesma em outros lugares. A elas nós chamamos de filiais. Dentro dessa característica, muitos confundem o que é uma multinacional ou transnacional. São duas palavras que se confundiram muito no processo histórico. Mas devemos ter bem claro que transnacional se refere ao termo interpretado como uma empresa pertencente a várias nações. Então eu tenho uma empresa subsidiária em vários países, mas ela não é de um país específico, ao qual ela recebe, digamos, uma bandeira de ser X, Y, Z. Ela pertence a vários países, é um grupo de países proprietário daquela empresa. Já a multinacional, ela vai estabelecer exatamente o exemplo que eu dei anteriormente, de uma empresa ao qual ela se transfere para vários mercados a fim de aproveitar a mão de obra, a fim de aproveitar o recurso natural oferecido ou qualquer outra situação que leve a emblemática produção mais acentuada e mais lucrativa. Dentro disso, essa lucratividade, obviamente, é um dos focos de uma economia globalizada. Dentro disso, claro que temos que entender o que é a globalização. A globalização é um processo fundamental em que as pessoas tenham reconhecimento dos produtos, ou melhor, o conhecimento dos produtos, o querer comprar, o querer produzir, através dos canais de ligação que existem entre esses mais diversos locais do planeta. E isso, logicamente, é muito bem aproveitado pelas transnacionais e multinacionais que verificam as melhores chances, os melhores terrenos, os melhores impostos, os melhores funcionários. Isso tudo faz com que haja uma escala hierárquica de produção, onde a empresa, obviamente, coloca de maneira bem clara aonde e como deve produzir. Nessa situação, qual é o objetivo? O objetivo é a busca pela lucratividade. A lucratividade que muitas vezes está nas mãos de grandes empresas que detêm o poder porque originaram o produto, ou porque incentivaram ou cobram muito, ou ainda fazem muita publicidade. Mas sempre o lucro tem uma situação bem pertinente e visível dentro do emblemático sistema capitalista. Para que a gente tenha uma noção aprofundada, vamos fazer uma atividade. Nessa atividade, você percebe que, visando expandir o mercado consumidor e obter lucratividade, algumas empresas de países desenvolvidos passaram a atuar em diferentes nações. Esse processo se intensificou após a Segunda Guerra Mundial, 1945, sendo denominadas empresas multinacionais. Caracterize essas empresas e cite exemplos de multinacionais. Eu volto rapidinho.
Então, dentro da perspectiva da análise que a requer a questão, uma sugestão de resposta, obviamente, é você partir do pressuposto do conceito de uma empresa multinacional, que destaca, então, a existência de uma matriz em um determinado lugar e a instalação de filiais em outro. De acordo com essa situação, logicamente, você aproveita para explicar qual é o objetivo da instalação dessas filiais, que pode ser o alcance ao mercado consumidor, pode ser um aproveitamento de uma facilitação dada por esse outro país, ou ainda a possibilidade de aproveitamento da mão de obra especializada no lugar. Isso tudo faz com que, literalmente, as empresas analisem muito bem o que é oferecido, a matéria-prima, a mão de obra, as políticas governamentais, que podem ser vistas como, por exemplo, doação de terras, incentivos fiscais. Isso tudo remete, então, à possibilidade e à observação do papel das multinacionais. E aí a pergunta que segue, nós continuamos a falar sobre onde se instalar. Dentro dessas características de uma instalação, de uma transnacional, um dos principais estandartes é a matéria-prima. Veja por quê. Estar próximo ao recurso torna muito mais interessante, eficiente, barato a extração de determinado produto, porque você está em loco daquele produto. Além de que você pode pesquisar e pode aprofundar metodologias do trabalho de extração dessa matéria-prima, o que reflete numa observação muito grande na atual conjuntura do mercado global, que é, se ganha muito mais otimizando a produção do que aumentando o valor do produto final. Então, a otimização do sistema de produção, fazendo com que muitas vezes se diminua o tempo ou se gaste menos na extração, no resultado final vai gerar mais lucro, perpetuando a permanência do consumidor que acredita não ter mudado nada, afinal de contas está pagando o mesmo valor. Sendo isso, nós percebemos alguns países como sendo focos de interesse. Por quê? Porque são países em que a sua dimensão territorial e a mão de obra existente favorece muito que as empresas se sintam muito, digamos assim, estimuladas a ter uma empresa transnacional. São 5 países, em termos de mundo, que refletem esta situação emblemática. São os chamados BRICS, representados aqui no slide como Brasil, Argentina, Índia e África do Sul, além de México e Rússia também configurando nessa situação. O México não entra como característica de BRICS, mas ele entra como essa situação muitas vezes de oferecer mão de obra e local estratégico, simplesmente porque está na América parte norte. Nessa situação, vamos poder analisar também algumas situações emblemáticas, como, por exemplo, destacar as 10 maiores empresas multinacionais que atuam no Brasil. Então, nós temos estas empresas que se destacam como top 10, sejam elas Apple, Toyota, Samsung, Volkswagen, Johnson & Johnson, Microsoft, Walmart, Nestlé, P&G e Facebook. Vejam que são empresas bem variáveis, algumas são ligadas ao setor informacional, informática, outras a indústrias de alimento, outras a material eletrônico, automóveis, e aí você percebe o quanto que é diversificado esse sistema industrial. Para isso, obviamente, como é que essas empresas agem? Elas agem de maneira muito fragmentada. Por quê? Porque elas têm que buscar mecanismos que facilitem a produção. Então, dessa facilitação, o processo industrial é muito bem estudado, muito bem organizado. A sequência da produção, a sequência da coleta, a sequência da venda, tudo isso é muito relacionado para otimamente destacar o potencial da nação e, consequentemente, obter mais lucro. Dentro disso, podemos dar um exemplo, no caso da Boeing, na produção dos aviões Boeing, que são conhecidos por serem sempre aviões de grande porte, destacando a presença dos 747 e dos 767, abrangendo um volume de pessoas que passa de 200 a cada aeronave. Quando a gente olha a aeronave, a gente percebe que os componentes que formam o avião, elas vêm dos mais variados lugares do planeta. Então, se você observar e colocar na internet onde é produzido, por exemplo, o trem de pouso, você vai ver que é produzido num país X. Você vai pegar as cápsulas das turbinas, país Y.
A turbina em si, país E. Estabilizador vertical, país A. Então a gente percebe que os componentes da empresa Boeing, ela tem uma observação bem global. Aqui destacado um 747 e a reportagem destaca que 70% das partes deste implemento não é produzido nos Estados Unidos, é produzido fora e de maneira pulverizada. Então é produzido, vai até os Estados Unidos, onde literalmente o quebra-cabeças se encaixa e o avião sai a pleno vapor. Dessa situação, quero que vocês pensem numa atividade onde qual a importância do processo de globalização na atuação das multinacionais. Peguem os exemplos dados, o conceito de globalização, o conceito de multinacionais, articule tudo que eu volto já já.
Então, alunos, pensaram um pouquinho? Olha uma sugestão de resposta. Você pode pegar que a globalização, que é um item hoje de análise fundamental para essa articulação do mecanismo das multinacionais, ela logicamente procura um aparato tecnológico e procura um evidenciamento das atividades comerciais, que você pode buscar através de telecomunicações, através de suportes ligados ao transporte, ao investimento no lugar onde você transita pela infraestrutura local. Então, todas essas situações favorecendo a escolha de determinados pontos para a implementação dessas empresas. Dentro dessa sugestão, dessa situação, e o Brasil onde encaixa nisso? O Brasil possui, então, transnacionais? Observe que dentro dessa situação em que a gente observa, muitas vezes não temos visível isso, mas sim, ele possui várias empresas transnacionais, seja no segmento alimentício, aviação, construção civil, cosméticos, peças de automóveis, máquinas, logísticas, entre outros. Ou seja, o Brasil tem sim uma grande quantidade de empresas transnacionais de grande porte, agindo nos mais variados lugares. Aqui alguns exemplos de empresas, nós podemos destacar a Vale do Rio Doce, como a parte de mineração, a Boticário Cosméticos, também transnacional, a Natura, a parte de Camargo e Correia, diversificada, a Odebrecht, dentro da construção e petroquímica. Então sim, às vezes não temos uma noção clara mais do que é empresa transnacional e temos a falsa noção que só temos empresas estrangeiras. Mas é que essas empresas cresceram tanto que muitas vezes elas perdem o vínculo pessoal com determinados países e dá a impressão que elas pertencem ao mundo. E isso é a clara ascensão da chamada empresa transnacional. Essa característica remete então ao que elevamos ao fechamento da aula de hoje, onde nós temos que estudar exatamente o que é uma transnacional, que estabelece essa migração e essa existência de várias empresas vinculadas a países e, obviamente, entendendo que elas influenciam o mercado mundial, porque, com certeza, elas estimulam determinado consumo, elas fazem com que a gente conheça produtos diferentes e que, claro, com a sua importância e investimento em publicidade, faz com que a gente sinta a necessidade de ter aquele produto. Espero que vocês tenham gostado e até um próximo encontro.